Olá, amoras queridas, tudo bem com vocês? Vindo aqui hoje trazer um assunto, trazer uma pauta aqui para a gente conversar sobre. Vou deixar aqui a minha opinião sobre como nós curamos as nossas dores e como a gente aprende ao longo da vida com as situações repetitivas, o karma, que é uma coisa muito comentada aqui dentro da espiritualidade. Mas aqui a gente sempre fala, de uma forma mais ampla, mais profunda sobre a espiritualidade na prática. Então hoje eu quero trazer essa pauta, como você tem aprendido as suas lições. Você tem parado para observar como você busca essas mudanças de comportamento, de entendimento. É muito ouvido por aí, a maioria dos terapeutas e das pessoas dentro da espiritualidade, seja ela em religião ou fora dela, que a gente tem dois jeitos de aprender, duas formas de aprender na vida, com amor ou pela dor. Eu ouvi isso ao longo da minha vida e não tinha muita compreensão sobre isso. E acredito que a maior parte de vocês também tem essa mesma visão, que é, a gente sempre vem pela dor. Por quê? Porque é quando algo acontece de ruim na nossa vida, é que a gente para olhar isso e que a gente busca fazer mudanças, porque estamos em estado de sofrimento. Eu sempre pensei também dessa forma, que a gente aprendia mais pela dor, porque a gente só conseguia perceber que não estava legal, que as coisas não estavam fluindo na nossa vida, quando a gente passava por um grande desafio, por uma grande dor, uma perca, a perda de alguém, alguma doença, algum desafio maior dentro do âmbito familiar, ou mesmo no nosso profissional, quando a gente estava ali sofrendo decepções dentro daquilo que a gente criou de expectativa. Mas hoje, depois de várias pesquisas, ouvindo várias pessoas, estudando sobre, e também questionando para a própria espiritualidade a qual eu convivo, a qual eu lido, os meus mentores, e eu entendi que essa mudança através da dor ou pelo amor é um pouco diferente do que a gente interpreta. Por quê? Porque assim, vamos entender aqui. Quando a gente fala aprendeu pela dor, eu vou, claro, estar olhando para aquele problema, para aquela questão, para aquele desafio, quando eu estou sofrendo. Isso é um fato. Mas eu aprender pela dor é um pouco desafiador. Por quê? Porque na maior parte das vezes eu vou estar buscando vingança. Eu vou estar julgando que aquele meu sofrer tem várias pessoas envolvidas e responsáveis sobre isso. E às vezes, na maioria das vezes, eu diria, a gente tira a responsabilidade de que aquela dor, eu estou vivendo aquela dor porque eu preciso entender o porquê eu estou vivendo aquilo. E aí era o momento de eu olhar para dentro, de eu olhar para a minha responsabilidade sobre esse sofrer e mudar, fazer essa virada de chave. Então, se a gente fizesse isso no momento da dor, tudo bem, a gente estaria aprendendo com a dor. Mas na maior parte das vezes a gente só terceiriza essa responsabilidade. A gente entende que eu preciso mudar porque eu estou sofrendo, porque o outro me fez sofrer, então eu de alguma forma vou puni-lo. Então eu vou, muitas vezes quando eu estou sofrendo, eu falo, eu estou sofrendo porque o fulano fez isso comigo, e a justiça de Deus, ela prevalece, ou do Criador, dentro daquilo que você acredita, e eu vou sair desse sofrimento porque é ele que precisa sofrer, e não eu. Eu sou vítima aqui. Então, a maior parte das vezes a gente interpreta e faz algumas mudanças sim dentro da dor, mas a gente não conscientiza o porquê que eu preciso mudar dentro de mim para eu poder não atrair
mais esses desafios. Ou mesmo eu até preciso romper com situações e pessoas, entendeu? Para eu deixar de sofrer, mas eu só tenho que soltar. Eu só tenho que deixar elas irem. Eu não preciso me vingar. Eu não preciso desejar que ela também sofra, para ela entender que ela me fez sofrer. Então, é essa visão de que quando a gente aprende pela dor, talvez esteja um pouco distorcida para nós. E pelo amor? Como que seria pelo amor? Quando eu escolho olhar mais para mim, para as minhas necessidades, entender o que eu preciso aprender com essa dor. Não é o outro. Então, com amor, eu vou olhar para mim com amor. Eu vou buscar minha autoconfiança, eu vou buscar o meu amor próprio. Eu vou entender o que eu preciso melhorar em mim para eu nunca mais precisar passar aquela dor. Então, essa máxima da espiritualidade, eu ouvi isso muito ao longo da minha vida. Os mentores dizendo, a espiritualidade me alertando, ou a gente aprende pela dor, ou a gente aprende pelo amor. Mas eu ainda tinha também essa interpretação de que é necessário a dor para eu aprender. E aí isso não é uma verdade. Eu posso aprender no momento da dor, ou eu posso evitar a dor quando eu aprendo o que essa pessoa está representando na minha vida, o que essa situação está representando na vida. Então, quando a gente fala de aprender com amor, é quando eu olho à volta de mim e eu falo o que eu preciso melhorar em mim para que eu atraia coisas boas para mim e para que eu não precise passar pela dor. Então, aprender por amor é tirar a necessidade da dor. E aprender pela dor é quando eu me vitimizo, quando eu me coloco num lugar inferior, quando eu não olho para mim, quando eu não me valorizo, quando eu não me amo e que eu preciso da dor para aprender algo. Então, dentro da espiritualidade na prática, cada vez mais o que eu quero trazer aqui para vocês é que a gente não precisa ficar aprendendo com a dor. Eu não preciso ficar medindo quem sofre mais, sou eu ou o outro. Eu não preciso terceirizar a responsabilidade para o outro. Eu estou sofrendo porque o outro me fez sofrer. Eu estou sofrendo porque eu permiti, porque eu não entendi, porque aqui nessa terra, nessa vida que a gente está experienciando, né, uma alma, um espírito experienciando uma vida material, nós viemos para nos melhorar, aprender. É escola. Então não tem como fugir da tarefa. Mas lá na escola você pode culpar o colega por não ter tirado nota boa, você pode culpar o professor, falar aquele que não ensinou direito. Mas na verdade não, foi você que não aprendeu, você que não entendeu a forma mais fácil de você absorver aquele conteúdo. E na vida não é diferente. Então a gente fica batendo cabeça, sofrendo, tentando aprender dentro da dor, que é a forma mais difícil e que nem sempre a gente aprende, sendo que seria muito mais fácil se a gente buscasse compreender o que eu preciso aprender para eu ser cada dia melhor, né, melhor em todos os aspectos, mas principalmente melhor para mim mesmo. Então, aprender com amor é quando eu dou uma olhada na minha vida, tudo que eu já experienciei, tudo que eu vivi, e olho e falo, nossa, se eu tivesse olhado com mais carinho para mim naquele momento, eu não teria passado por essa dor. Então, na espiritualidade, na prática, a gente precisa estar sempre fazendo essa autoanálise, a gente precisa estar olhando para a nossa vida como um todo, mas que nós somos a parte mais importante dessa vida. A gente nasce sozinho. Na hora do nascer, a sua mãe te gerou, te trouxe a vida, sua mãe e seu pai. Mas na hora de nascer, você nasce sozinho. E quando a gente morre, também a gente morre sozinho. Então, você entender que você é único e que você é mais importante do que qualquer coisa e trazer esse olhar mais atento, mais amoroso com você mesmo, entender que você é uma alma que já viveu inúmeras reencarnações e que em todas elas você vem para aprender e que a sua evolução depende de quanto você aprende em cada encarnação.
Então esse era o assunto que eu queria trazer para vocês, e por favor, coloquem aí nos comentários se você concorda, se você discorda. Eu quero te ouvir, eu quero entender o seu ponto de vista. E quero pedir novamente para que você deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que seria útil, né? Não é porque a pessoa precisa ouvir isso, é para quem eu vou compartilhar? Para uma pessoa que talvez vá se beneficiar com essa informação. E se inscreva no canal para que esse canal cresça e a gente possa falar cada vez mais dessa espiritualidade na prática, dessa linguagem clara, sem muitas coisas complicadas, né? É como a gente entende a vida. Aqui é sempre o meu ponto de vista, dentro da minha percepção de tudo que eu vivenciei na minha vida, nesses 63 anos, com tudo que eu estudo, com tudo que eu ouço também das pessoas que eu convivo, da espiritualidade, dos meus clientes, e aí eu vou fazendo esse resumo e trazendo aqui para vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Namastê!